Ascensão Skywalker. Achou que eu não ia falar a respeito desse filme aqui, né, meus jovens? Achou errado, otário. Vamos falar sobre Ascensão Skywalker aqui, sim. Vamos falar a respeito desse filme divisivo, desse filme polêmico aí, do Star Wars. Tentar entender o que foi o mesmo, ir um pouco a fundo a respeito das opiniões sobre o filme, porque foi um filme divisivo, né? Tem uma galera que odiou, mas odiou muito o filme, ao ponto de falar que a Disney matou Star Wars, ao ponto de falar que a franquia morreu e tudo mais, o que eu nem preciso dizer que é um puta exagero, né? Você, óbvio, que pode ter seus motivos, o filme dá motivos pra você não gostar dele, sim, e não é um ou dois, ele dá sim motivos pra você não gostar dele, pra você odiar ele até, mas mesmo assim a Disney tá longe de ter estragado o Star Wars, meu jovem, tá muito, é um puta exagero, um dramalhão desnecessário pra cacete, mas vamos lá, né? Estamos aqui num vídeo de opinião e, como sempre, vídeo de opinião não se trata de verdades absolutas. O que eu vou dizer aqui não significa que eu esteja certo, que você vai comentar aqui na área dos comentários não significa que você também esteja certo, são só visões diferentes de um mesmo filme. E olha só, eu gostei do filme, viu? Gostei de Ascensão Skywalker. E não foi pouco não, meus jovens. Não foi pouco. Fazia tempo que eu não me divertia tanto com Star Wars. É um filme divertido, é um filme cool pra cacete. É um filme grandioso, ele fecha a aventura muito bem. E falando em aventura, a aventura do filme, né? As quests que no filme tem são muito bacanas. Eu gosto de todas elas. Diferente do filme anterior, que alguma coisa eu gostava, outra coisa eu não gostava, outra coisa eu odiava. Um filme bonito pra boné, meus jovens. Esse talvez seja o Star Wars mais bonito de todos. Talvez não, esse é o Star Wars mais bonito de todos em questão visual. Pra mim é o filme mais bonito que eu assisti no ano, sem dúvida, na questão visual, na questão gráfica. A computação gráfica do filme, ela é gostosa, entendeu? Ela é palpável por causa, né, daquela coisa do J.J. Abrams de misturar o prático com o efeito especial, e aí você vê explosões lindas, maravilhosas, e são uma mescla do que é real com o digital, então aquilo lá fica muito crível. Não é que nem, por exemplo, o Vingadores Ultimato, que chega naquela batalha final e eles estão naquele cenário que você sabe que aquilo lá é fundo verde, entendeu? Porque você consegue ver ali no recorte da galera toda. É diferente, sabe? É diferente. É parrudo o negócio aqui na questão visual desse filme. Mas isso aí já é chovido molhado. É um filme da Disney, um blockbuster da Disney. Eles vão trabalhar muito bem. É Star Wars, sempre foi pioneiro na questão técnica. Óbvio que ia ser muito bonito. Se não fosse, já podia mandar matar, né? E é um filme que tem problemas também, meus jovens. É um filme que tem problemas também. Não é um filme perfeito, tá longe de ser um filme perfeito. Exatamente como todos os filmes da franquia Star Wars, sem exceção, meus jovens. Assim como o Império Contra-Ataca, assim como A Nova Esperança, assim como o Retorno de Jedi. O filme tem problemas, o filme tem incongruências. O que eu vejo acontecendo nesse filme aqui é que muita gente old school, né, muita gente da velha guarda de Star Wars não gostou do filme. A maioria das críticas negativas do filme são de pessoas mais velhas. E óbvio, você pode ser sim mais novo e não ter gostado do filme. Eu só estou falando que teve uma concentração maior de gente mais velha que não gostou do filme. E eu vi muita gente na onda das pessoas mais velhas criticando, e criticando quase como efeito manada, e criou-se um movimento pesado de criticar o Star Wars por causa disso. E aí que veio o exagero e tudo mais. Mas é interessante a gente ver isso acontecendo, sabe? Porque Star Wars é uma franquia que ela necessita de você ter uma suspensão da descrença para poder assistir. Suspensão da descrença é simplesmente você relevar algumas coisas que não fazem muito sentido, entendeu? E o Star Wars, desde seu primeiro filme, tem uma grande, e não é pouca, é muita suspensão de descrença ali rolando. E não tô falando só das questões científicas que ele passa por cima simplesmente porque é a natureza da obra, né? Lembrando que o Star Wars não é uma ficção científica, nunca foi. Ele é uma fantasia espacial, como o George Lucas costumava dizer, ele é uma space opera, meu amigo, é uma ópera no espaço. Ele não precisa fazer nenhum sentido científico pra ser uma puta história de capa e espada no espaço, cara. E aí, com as críticas e tudo mais, eu vi muito dessa galera que tá indo na onda do movimento. Não tô falando das pessoas que formam a própria opinião e emitem a própria opinião. Tô falando das pessoas que simplesmente seguem a onda, a modinha de falar mal do filme, e aí começam a criticar essas coisas que nunca foram criticáveis em Star Wars, porque simplesmente é uma fantasia espacial
espacial. Teve disso também, e não foi pouco, né? A pessoa começa criticando a respeito do quanto o filme joga seguro e tudo mais, e de repente eles estão falando a respeito da nave do Luke ter sido tirada da água e ainda tá funcionando. Coisa que a suspensão de descrença daquele universo já era pra ter cobrido muito facilmente, sabe? E outra coisa também, envelhecer é uma droga, né, meus jovens? Porque a gente assiste coisas da nossa infância que nos marcam, franquias, filmes, a gente lê quadrinhos, a gente assiste desenhos, coisas que nos marcam, que deixa a gente deslumbrado, deixa a gente idiota vendo aquilo. E aí quando a gente cresce, a gente vê que muitas dessas coisas não é bem assim, sabe? A gente vê que na verdade é um tremendo de um castelo de cartas. Você dá um tapinha, cai tudo por terra, entendeu? É uma coisa que fica melhor no passado, entendeu? Quando você ainda era uma criança e tinha uma baita de uma suspensão de descrença pra assistir esse tipo de coisa. E ainda mais tratando de Star Wars, que é um bom conceito, é uma boa ideia, né? É um universo muito bem pensado, muito delicioso, mas que sempre, desde 77, teve uma execução ali aos trancos e barrancos, sabe? Você que conhece a história de como o primeiro Star Wars foi feito, você que assistiu várias vezes a trilogia original, você sabe do que eu tô falando. Você sabe que o filme tem congruência e ele é um castelinho de cartas também. E aí a gente vê essa galera mais da velha guarda, né, de Star Wars, que assistiu lá atrás, na infância, no cinema, esse filme que principalmente na época era mais deslumbrante ainda, né, essa trilogia original. E aí essas pessoas crescem, né, com aquela memória afetiva bem forte, aquela memória quase que fantasiosa, colocando o Star Wars num pedestal ali. É quase como se o Star Wars fosse um blockbuster cult. É quase como se fosse cult gostar da trilogia original e endeusar a trilogia original. Eu sou um desses caras, eu adoro a trilogia original. Bota ela num pedestal ali, como se fossem filmes excepcionais. E mas são filmes excepcionais problemáticos pra um caralho, sabe? Sempre foram. É aquela linha tênue entre o cool e o ridículo, sabe? É isso que é o Star Wars. E quem é fã mesmo do Star Wars sabe. Aí a pessoa cresce e ela vê que o Star Wars está sendo relançado e acontece que o filme é um castelo de cartas. A nova versão de Star Wars é problemática. Tem coisas que te incomodam quando você assiste, sendo que são coisas que às vezes são até parecidas com as coisas que a trilogia original fez. Óbvio que a gente vê erros novos sendo cometidos, a gente vê incongruências novas e bem acentuadas aí, incontestáveis, eu vou logo dizendo, mas aí eu vi muita gente vendo essas incongruências e simplesmente aplicando ao Star Wars um julgo que você aplica a um filme que é suposto a ser impecável, sendo que Star Wars nunca foi isso. E aí a galera falou que a Disney não teve um planejamento do que seria a franquia, que foi uma bagunça ali, a execução dos filmes, né, desde o primeiro tinha uma visão, o segundo teve outra visão, e aí o terceiro foi meio que um resgate da visão do primeiro. Vocês já estão cansados de saber da história, né, de J.J. Abrams, diretor, e depois o Rian Johnson, diretor, e depois volta J.J. Abrams, e passa por cima de um monte de coisa que Rian Johnson estabeleceu, tentando amarrar, fazendo o melhor possível, como se não houvesse um planejamento muito concreto a respeito do filme. Eles foram fazendo a moda caralha, sabe? Foram pegando o feedback dos filmes e foram adaptando ao roteiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas, meus jovens, a trilogia original foi feita mais ou menos assim. O George Lucas tinha uma ideia do que ele queria fazer ali nos outros dois filmes, mas muita coisa foi mudada depois que o primeiro filme saiu. No primeiro filme, com certeza, Darth Vader não seria o pai do Luke, com certeza Leia não seria irmã do Luke, isso tá claro ali no filme pra qualquer um que queira ver. E muitos conceitos surgiram depois. Aqui é praticamente a mesma coisa, só que um pouquinho mais caótico, né? Que é a questão da troca de diretores, da mudança de visões, né? Os filmes são muito diferentes e não conversam muito bem entre si. Essa questão da troca de diretores fizeram com que eles desmentissem algumas coisas, como por exemplo o Luke, né? Que no início do filme anterior ele joga o sabre fora e aí depois nesse filme ele simplesmente pega o sabre para impedir que ele seja destruído, né? A arma de um Jedi precisa ser tratada com respeito, sendo que ele no filme passado jogou o sabre para trás e falou: eu não quero saber dessa porra não. Mas tipo, no final do filme passado também ele havia se redimido. No início do filme passado, ele tava assim agindo como um babaca, e aí, ao longo do filme, ele foi se redimindo, até que ele, no final, aparece lá na batalha, naquele planeta de Saulai. Ele aparece lá, ele vai pra luta, mesmo que como uma projeção da força. Ele decide voltar atrás. Ele simplesmente quis buscar redenção e mudou
de novo. E ao meu ver, nesse filme ele fez jus ao comportamento do filme anterior, sabe? Faz sentido. O pessoal pegou muito do pé desse rolezinho, mas ele faz sentido sim. E lembrando que eu não tô passando um pano danado pro filme, porque tem coisas erradas nesse filme, sabe? Eu tô argumentando aqui que esse acontecimento específico não é uma incongruência, sabe? É parte daquele negócio de ir na onda, de falar mal. E aí o povo tira coisa de qualquer lugar pra falar mal, sabe? Quando a pessoa quer falar mal de alguma coisa, ela acha o que falar mal. Por exemplo, Rey Palpatine, meu jovem. Ela é neta do Palpatine, sendo que no filme passado Kylo Ren disse que ela era filha de ninguém, que ele sabia da verdade e tudo mais. E aí nesse filme não, na verdade ela não é filha de ninguém não. Ela é Palpatine, ela é neta do Imperador, meu jovem. Por isso que ela é tudo isso, tudo mais, não é porque ela é ninguém e a força tem acesso a qualquer uma das pessoas. E aí o pessoal falou, não, isso aí é incongruência, isso aí tá errado, não faz sentido nenhum ela ser filha de ninguém e depois ela é filha do Palpatine. Mas a questão é que, ao meu ver, se você vê a cena em que o Kylo Ren fala aquilo pra ela, que ela é filha de ninguém e tudo mais, parece-me muito, pelo menos eu interpretei assim desde o início, desde quando eu vi o filme 8, parece muito que o Kylo Ren tá jogando um verdão, meu cara, um verde fudido ali pra cima dela pra tentar convencer ela a se aliar ao Kylo Ren, sabe? Mas tipo, ficou muito evidente que talvez poderia muito bem ser um verdão. E é assim que eu interpretei o rolê. E por isso não me incomodou nem um pouco nesse filme eles chegarem e falarem a Rey, na verdade, ela é neta do Palpatine. O que é até um pouco anticlimático, podemos dizer assim, porque eu gostava muito, foi uma das melhores coisas do filme anterior, essa questão de ser filho de ninguém, sabe? Que uma pessoa que não é ninguém, ela pode se tornar forte com a força, sabe? Ela pode ser sensível à força. Mas esse filme, ele continua com essa visão de certa forma, porque o Finn, ele não é filho de ninguém. E ele é sensitivo à força nesse filme. Ele começa a sentir a força nesse filme. E ele não é ninguém. Exatamente como aquele menininho lá do final do filme. Aquela ideia ainda é válida e o Finn tá seguindo. E uma das tramas do Finn é essa nesse filme. Inclusive o Finn tava bem legalzinho. Não tanto quanto o do Despertar da Força, mas ele tava bem legalzinho. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, que eu adorei nesse filme, é o senso de aventura. Já que a gente tá falando de Finn, é a aventura, principalmente ali no primeiro e segundo ato do filme, onde tem aquela aventurona Star Wars pelos planetas, cara, pra conseguir um item que na verdade é um mapa pra um objetivo, um objeto que eles precisam pra poderem chegar ali no objetivo final. Aí o pessoal tava falando, ah, mas isso aí é um recurso meio pobre de roteiro e tudo mais, é um recurso superficial e tudo mais, um monte de filme faz isso e tudo mais. Isso é Star Wars, meu jovem, isso é Star Wars, não é o supra-sumo, nunca foi. Não teve um momento, além do Luke, eu sou seu pai, em que o Star Wars foi aquele supra-sumo da intelectualidade roteirística, meu jovem. Sempre foi uma história de capa e espada, com objetivos claros, simples, vai do ponto A ao ponto B. E é isso, cara. Nunca foi complexo. E nem precisa ser muito complexo ou muito profundo, cara. Se eles quisessem fazer, até que podiam fazer. Eu não sou contra isso. Gosto de muitas coisas ali do episódio 8, coisas novas que não aconteceram nos filmes anteriores, eu gosto. Mas se eles querem fazer uma trama simples com um recurso de roteiro fácil, batido, não vai ser muito demérito pra Star Wars não, meus jovens. A história sempre foi assim. Mas voltando aqui na questão da aventura, foi uma das melhores coisas do filme, pra você ver, um recurso básico, simples, superficial, foi uma das coisas que eu mais gostei do filme. A execução de um recurso básico, simples, de roteiro, foi uma das melhores coisas do filme, na minha opinião, cara. Foi uma das coisas que eu mais gostei de assistir, que eu mais gostei de acompanhar. A galera, enfim, toda junto, uma coisa que eu tava querendo desde o Despertar da Força, todos os três ali, o Finn, a Rey e o Poe, todos juntos ali. O filme já começa numa cena fodástica deles tentando fugir ali da Primeira Ordem. E aí eles fazem vários saltos seguidos no hiperespaço. Caraca, velho, que da hora aquilo, que da hora, meus jovens. Foi um belo jeito de começar o filme, já na pancada. E é isso que é Star Wars, cara, é diversão, é porradaria. Aquele filmão de verão, de fim de semana, cara. Foi o que eu senti vendo toda essa quest deles aí nesse filme, sabe? A dinâmica dos personagens estava muito legal, as piadinhas que eles trocam entre si, o jeito que um interage com o outro. Nossa, tava muito divertido aquilo lá e eu gostei de cada segundinho, cara. Pra mim foi muito
muito bem bacana, bem bolado. E aí também uma das críticas era que o filme era extremamente seguro, né? E eu concordo, é um filme extremamente seguro mesmo, não tem nenhuma consequência, sabe? Além do Kylo Ren morrer no final, que é uma coisa que era mais do que necessário ele morrer no final, principalmente depois daquele beijo idiota que eles dão ali no final. É meio que o morde a sopra, sabe? Eles deram aquele beijo ali naquele último momento ali do Reylo, né? Do Kylo Ren e da Rey. E aí depois eles, não, calma que ele já vai morrer, eles não vão ser um casalzinho, não. Calma que eles não vão viver felizes para sempre. Vamos aqui agradar o grande público que adora ver um casalzinho se beijando e vamos matar ele em seguida para agradar ao fã. Enfim, o filme foi repleto de jogadas seguras, não mataram ninguém, não houve muita consequência, sabe? Nem a Millennium Falcon, que eu tava contando quase certeza que ela ia pro saco nesse filme, e não foi, sabe? Acabou que no final não aconteceu nada com ela, assim como não aconteceu nada com o C-3PO, que teve a memória apagada e depois recuperou o backup de memórias dele. Não aconteceu nada com o Chewbacca, que teve aquela falsa morte, que inclusive eu quase chorei, diga-se de passagem. Mas depois eles logo mostram que ele tava vivo, né? Foi uma cena que eu gostei. Primeiro que eu não queria ver o Chewbacca morrendo. Eu não queria ver o Chewbacca morrendo. Se ele morresse, eu ia achar maneiro. Eu ia achar corajoso pra cacete, mas ele não morrendo eu também achei muito maneiro, porque, meus amigos, eu gosto daqueles personagens, não quero ver eles morrendo ao mesmo tempo que ver eles morrendo seria interessante pra cacete. Ia ser corajoso demais. Mas os caras não queriam jogar no perigoso nesse filme, sabe? O que pode ser sim encarado como defeito, embora não tenha me incomodado muito. Se for um dos seus maiores defeitos do filme, tranquilo. Cada um dá o peso que quer pra cada aspecto que o filme apresentou. Eu acho bem plausível esse aspecto ser criticado, porque realmente eles não arriscam nada. Outra coisa que eu considero um castelo de cartas aí nesse filme é a volta do Palpatine, que é um tanto quanto jogada mesmo, meus jovens. Esse aí é um problema do filme, é uma coisa que se você for se estressar ali nos detalhezinhos, o castelo de carta vai cair, e de fato não tem como negar que isso é um problema da trama. É um problema da trama sim, você trazer o Palpatine. Se fosse pra trazer o Palpatine, o que eu acho bem legal trazer, porque é um vilão consagrado e tudo mais, daria pra trazer sem causar essas incongruências e tudo mais. Daria pra fazer isso, mas é difícil fazer um negócio desse. É difícil, é arriscado pra caramba. Então eu acho que trazer o Palpatine de volta foi o maior risco que eles tomaram nesse filme. Porque é uma coisa que qualquer roteirista sabe que podia ser criticável, sabe? Qualquer um pode achar isso. Mas eu acho legal o Palpatine em si estar no filme, não o que leva ele a estar no filme, sabe? Eu gosto de ver ele ali como a figura do vilão, ver ele de volta, sabe? Ele agindo. E outra coisa, overpower pra boné, meus jovens. Os bichos tá forte, cara. Muito forte. Esse é o filme em que os Jedi mais estão poderosos. Rey tá muito poderosa, inclusive Rey foi a minha personagem preferida do filme. Rey é a minha personagem preferida de Star Wars como um todo. Gosto muito da Rey. Kylo Ren tá o bicho vindo, meu jovem. Podia ele ser o vilão principal da história e ser o full evil do negócio, sem redenção, sem nada? Podia, acharia até que fosse o ideal. Mas decidiram não fazer isso, o que eu acho uma pena. Não gosto de Reylo, não gosto daquele final com eles dois ali dando beijinho, mas gosto de ele ter morrido pelo menos no final. Então foi aquele, como eu disse, foi aquele morde a sopra, né? Pra agradar o máximo possível. E outra coisa que eu gostei, que nesse filme eles fizeram melhor do que em qualquer outro filme de Star Wars, é o uso da força, meu jovem. O uso da força ficou muito da hora nesse filme. Pra mim, esse é o filme que melhor ilustra o uso da força de toda a franquia, sabe? Porque temos novos poderes, a gente tem batalhas legais onde eles usam a força de maneiras diferenciadas aí, e é legal, e é overpower, e tem aquele poder de transferir vida por meio da força, que é um poder novo do filme, que também, olha só que novidade, gerou polêmicas e que eu achei maravilhoso, porque condiz com o que é a força, sabe? A força é tudo, sabe? É tudo que nos envolve, nos cerca. E os Jedi, as pessoas que são sensíveis à força, elas simplesmente conseguem manusear esse poder, sabe? Então faz todo sentido. E esse poder exemplifica o que é a força de uma maneira deliciosa, linda, maravilhosa. É bonito de ver. Enfim, foi um filme que eu gostei muito, que eu vibrei, que eu me emocionei umas 4 vezes assistindo. Mexeu comigo esse filme e eu gostei dele, embora ele seja muito simples, embora ele seja muito seguro, porque ser seguro, ser muito simples, não é sinônimo de ser ruim,
ruim ou de ser bom, meu jovem. A execução de tudo isso que é o que conta, na verdade, sabe? Pelo menos pra mim é assim. E você tem todo o direito de discordar de tudo que eu disse nesse vídeo e continuar detestando esse filme, sabe? E se você tiver argumentos pra isso, simplesmente continue, meu jovem. Você pagou o ingresso, você tem toda a razão. É que meio que o diretor ficou muito sem ter pra onde ir, sabe? Ele tinha uma pica de um tamanho pra ele resolver, ele tinha um problema de um tamanho pra ele resolver. É Star Wars, você tem ali 40 anos de franquia, você tem que amarrar toda essa franquia, você tem que consertar problemas ali do filme anterior, você tem que agradar o público que tava descontente pra cacete com o filme anterior, o público tava dividido, o público tava esperando pouca coisa desse filme. É um filme que é suposto a ser grandioso, é um filme que é suposto a ser decisivo, são os finalmente ali. Cara, é uma responsabilidade do tamanho do mundo. E ele jogar seguro, totalmente seguro nisso aí, sendo que a carreira do cara tá em risco, sabe? É o currículo do cara que tá em risco. Cara, poucos diretores teriam o culhão de fazer um final ousado pra Star Wars. Eu mesmo não sei se eu teria coragem. Mas é isso, pessoal. Eu gostei do filme, achei o filme interessantíssimo, mexeu comigo, é um dos meus Star Wars preferidos, mesmo com toda essa polêmica, é um dos meus preferidos de longe, e eu acho que todo esse hype em volta da crítica ao Star Wars, né, a esse novo Star Wars, é muito dramalhão. Muito dramalhão mesmo. Você tem todo o direito de não ter gostado do filme, de ter odiado o filme até. Como eu disse no início do vídeo, o filme dá a brecha pra isso, sabe? Tem o que se odiar nesse filme. Mas esse dramalhão todo que ficou em volta do Star Wars, né? A Disney matou o Star Wars. Exagero, meus jovens. Exagero. Mas se você gostou desse vídeo também, clique no like aqui embaixo, né, pra impulsionar ele pra internet, pro mundo afora. Esse canalzinho aqui, ele é muito pequenininho, então ele precisa de cada like pra poder aí se sobressair um pouquinho, sabe? Então eu conto com o like de vocês aí pra impulsionar o canal. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se assistiu até aqui, comente Reylo é o meu saco aí na área dos comentários. E muito obrigado mais uma vez por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Se vocês quiserem mais vídeos de Star Wars, comenta aqui embaixo também. Muito bem, pessoal, até mais e falou!